Pessoal, esse vídeo aqui é muito interessante, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo aproximar ali, que eu tô assistindo aqui. Vou voltar ali o vídeo, né? Tá meio embaçado aí, né? Devido agora da doutora Rafaela teve a coragem de despejar verdades duras de forma. Aí nós vamos saber do que o vídeo se trata. Esse vídeo é muito importante que você assista ele com atenção para saber do que esse vídeo está tratando, e é de verdades que hoje não só não se pode falar, né? Não é um tipo de coisa que as pessoas querem engolir, mas precisa ser dito por alguém. Dá uma olhada no vídeo. É o nome do canal, eu não conhecia esse canal, Criados para Governar. Seja bem-vindo ao nosso canal e que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Ainda dá para sonhar com a família? Se a gente olhar para o formato hoje que foi levado o casamento, dá para sonhar com a família? Ainda dá para sonhar com família? Se nós levarmos para o formato em que foi levado o casamento, dá para sonhar com família hoje? Responde aí. Toda vantagem. E aí as pessoas e algumas mulheres vão falar, mas os homens não podem pensar em querer entrar num relacionamento, num casamento com vantagens. Primeiro que casamento não é relacionamento no sentido do que o mundo está fazendo. Realmente, eu vou ter que dar umas pausas e ir falando também, porque realmente na atualidade os homens entram para os relacionamentos. Se for pensar em casamentos, né, em casamento, sinceramente não existe nenhuma vantagem não, tá? Por quê? O homem ele tem que entrar com todo o trabalho, com toda a representatividade que ele tem que ter no papel dele de homem, e ele obrigatoriamente, vou ser redundante, mas tem que falar isso, ele é obrigado a simplesmente oferecer 1 milhão de vantagens para a mulher, e ele, assim, a vantagem que ele tem é de, vamos dizer assim, de ainda agradecer por estar com essa maravilhosa oportunidade. Vamos ver do que o vídeo trata. E segundo, que as mulheres só pensam em entrar nos casamentos com vantagens, em que sim, é natural do ser humano dar e receber, não é só dar. Mas a Bíblia, mas aí você vai para dentro da Bíblia. Viu só que interessante que ela fala? É muito interessante quando ela fala isso, porque quando é cômodo, quando é do meu interesse, aí eu vou para a Bíblia. E, inclusive eu uso a Bíblia para acusar alguém. Isso é uma coisa de praxe que está acontecendo, né? Quando as pessoas elas querem se defender de como elas agem, elas usam inclusive a Bíblia para atacar a outra pessoa. Agora, quando é a Bíblia quem me confronta, aí não, aí até a Bíblia pode estar errada, né? Aí a verdade não pode ser verdade. Você está mesmo disposto a viver o que a Bíblia fala que tem de ser e como é para ser vivido? Porque a maioria das pessoas só cita a Bíblia esperando receber alguma coisa que ela não faz. Então, olha que importante que ela falou. Isso foi maravilhoso. A maior parte das pessoas só citam a Bíblia para cobrar coisas que ela mesma não faz. Ela mesma não faz. Então ela cita a Bíblia para cobrar mais o quê? De outra pessoa, não dela. É muito fácil fazer isso. Vamos colocar a palavra de Deus como regra fundamental, e aí sim, lá como era antigamente, dentro dos princípios da Bíblia, sim, tinha muita vantagem. Mas e agora, nesse tempo? Eu quero assistir um vídeo da doutora Rafaela Filter, e junto com ela eu quero pensar com você se vale a pena
e para quem vale a pena e o que a gente poderia fazer nesse tempo para as pessoas que querem ter um relacionamento poder seguir uma direção, ter. Preste muita atenção você no que essa doutora vai falar. Eu inclusive não conhecia esse vídeo, eu estou conhecendo ele agora, eu vi um pouquinho dele e estou voltando para assistir ele. Veja o que essa doutora vai falar, né? Se vale a pena, se não vale a pena, para quem que vale a pena, né? Entrar nesse tipo de relacionamento. Um caminho. Então, bora lá, já curte agora, já se inscreva, já ative o sininho, faça essas ações para você ajudar o algoritmo a entender o quanto essa mensagem é importante e impulsionar essa mensagem o mais que ele puder impulsionar. Olha, pela palavra de Deus, antigamente, no formato de dentro da palavra de Deus, como ainda é, sim, né? Olha que coisa importante que ela falou também. Como era antigamente, no formato da palavra de Deus, como ainda é. Então, a palavra de Deus ela não mudou. Ela continua do mesmo jeito. As regras, os princípios estabelecidos por Deus continuam os mesmos. As pessoas mudaram. As pessoas foram adaptando as suas vidas, adaptando as leis, até mesmo as leis de Deus, às suas formas fúteis, erradas e egoístas de viver. Então elas começaram a mudar toda a lei de Deus para que as suas vidas ficassem mais confortáveis. Mas na verdade, os princípios bíblicos continuam exatamente os mesmos. Os mesmos. O homem é que se desviou daquilo que Deus estabeleceu lá atrás para ele como padrão. Preste atenção, esse vídeo é um vídeo muito importante. Eu não conhecia esse vídeo e gostei muito, né? Na palavra de Deus, mulher e homem cumprindo irrestritamente o que a palavra de Deus ensina, sim, aí dá certo. Mas no formato que a gente está vendo hoje, que as pessoas tiraram de Deus, tiraram das mãos de Deus, tiraram da direção certa e levaram para a direção errada e querem que a coisa dê certo. Olha só o que a doutora Rafaela Filter. Tiraram das mãos de Deus, tiraram da direção de Deus, né? Tiraram da direção certa e querem que a coisa dê certo. Jamais, né? Fala num vídeo só, e eu achei assim, meu Deus, como ela conseguiu com tão poucas palavras falar tanta coisa importante que deve ser levada em consideração. Então vamos assistir o que a doutora fala, depois a gente conversa um pouquinho a mais sobre. Qual é a vantagem de casar hoje? A gente ainda pode sonhar com família? Para o homem, vantagem absolutamente nenhuma. Talvez me... Vocês ouviram isso? Ouviram isso? Vou voltar mais um pouquinho. Peraí, de novo, ó. É a vantagem de casar hoje. A gente ainda pode sonhar com família? Para o homem, vantagem absolutamente nenhuma. Talvez minimamente saber quem são seus filhos. E ainda assim eu recomendo fazer exame de DNA. E esses filhos que o homem acaba perdendo no divórcio. Nossa, mas que pessimismo, doutor. Então senta aí, escuta, vamos de podcast agora. Casar não tem vantagem, mas tem trabalho. É um ato de muita coragem, um desafio, um investimento de alto risco, um esforço enorme para fazer dar certo. Pelo menos por algum tempo aí que te permita ao homem, né, no mínimo criar algum vínculo com seus filhos, que são a sua descendência. Você casa para ter um lar acolhedor de paz? Não terá. Porque as mulheres têm hoje autoridade no lar, o que significa que se você falar que não concorda com alguma coisa, você é um tóxico, leva um... Prestou bem atenção no que ela está dizendo. As mulheres hoje têm autoridade no lar. E se você disser que não concorda com alguma coisa, você é que é a pessoa tóxica. Bom, totalmente ao inverso do que Deus estabeleceu.
Deus não estabeleceu que a mulher fosse tóxica, nem o homem fosse tóxico. Mas Deus estabeleceu que a autoridade dentro do lar seria do homem. E a mulher a sua ajudadora. É isso que essa doutora, que eu não conhecia, está querendo dizer. Tá? E hoje, se o homem abre a boca e diz que está errado alguma coisa, alguma atitude, o mundo inteiro se volta contra ele. O mundo inteiro se volta contra ele. Vamos voltar um pouquinho só para... Acolhedora de paz não terá. Porque as mulheres... Se você casou para ter um lar, né? Aqui, ó. Permita ao homem, né, no mínimo, criar algum vínculo com seus filhos, que são a sua descendência. Você casa para ter um lar acolhedor de paz? Não terá. Porque as mulheres têm outro. Viu? Por que não terá um lar acolhedor e de paz? Porque as mulheres têm hoje autoridade para falar em pé de igualdade. É isso que está acontecendo. O que não está nada de acordo com a vontade de Deus. De autoridade do lar, o que significa que se você falar que não concorda com alguma coisa, você é um tóxico, leva uma medida protetiva que vai manchar o seu currículo e a sua honra, pode te fazer perder o emprego, contrato, as conquistas, enfim, tudo que você trabalhou para construir. Você casa para prosperar, esqueça, porque você vai trabalhar o triplo para sustentar o lar e ser o famoso provedor. Entendeu? É isso que está acontecendo. A realidade é essa daí. Ela não está mentindo em nada. Ela está falando uma verdade que, na verdade, ninguém quer ouvir. E hoje em dia, até mesmo nos casamentos de crentes, eles não gostam de ouvir esse tipo de coisa. Você já reparou que muitos crentes, eles falam assim, o homem, né? Não, lá em casa quem manda é a patroa. Tá errado, é um banana, é uma porcaria de um homem que não está fazendo papel de homem. A verdade é essa, Deus não concorda com isso. E por isso está tudo desandando do jeito que está, né? Deus não estabeleceu isso aí. Isso foi colocado depois, foi estabelecido depois, não por ele. Por isso, tudo está descoordenado como está hoje. Que tanto elas querem, porque nessa hora aí existem papéis, né, que elas defendem, só nessa hora. E aí você... Entendeu? Na hora de ser o provedor, aí existe o papel. Aí sim, na hora de jogar a responsabilidade, a cobrança para cima do homem, aí existe o papel. Bom, mas esse é o seu papel. É o seu papel fazer isso. Você tem que fazer isso, é o seu papel. Aí é muito fácil, né? Você vai sofrer assédio no trabalho, porque é a dureza conquistar patrimônio, meu querido. E em casa também, vai sofrer violência psicológica, sem poder falar nada, porque é você que pode ser acusado de tóxico. Você casa... Ué, mas o homem sofre violência psicológica em casa? Será? Mas as mulheres são tão fragilzinhas? São tão frágilzinhas? O homem está sofrendo violência psicológica? Quer dizer então que a mulher também faz isso com o homem e o homem não pode falar nada? Que interessante, doutora, você está dizendo? Para ter sexo perene seguro, não terá. Porque não há mais dever de sexo no casamento. E se você, porventura, disser que precisa disso e tocar a sua mulher de forma que ela entenda que não consentiu, ela pode te acusar de estupro conjugal e, voltamos ao primeiro ponto, sua vida acaba. Você casa para ter fidelidade, pois não existe mais isso pelas novas alterações do Código Civil. Inclusive, quem trai não vai perder o direito à pensão. Já imaginou? Viu que interessante? A lei, preste atenção, a lei respalda quem é promíscuo. Olha que absurdo. Você não, a pessoa que traiu não vai perder a pensão, né? Não deveria ter nada, porque escolheu errar. Mas a lei agora avaliza o pecado. Você ser o provedor, perder sua saúde, trabalhar igual burro para sustentar o lar, tomar uma galha e ainda ter que pagar pensão para ela viver com nova oferta. Não acontece isso não. O
O homem trabalha igual burro para sustentar a casa? Não, que é isso? Não, quem faz isso hoje em dia é a mulher. É a mulher que está se desdobrando em 3, 4, 5 empregos, né? Não é isso. Não é a mulher que está sendo a provedora do lar hoje. Em 2024, quem está provendo o lar é a mulher. Não é isso? A mulher não está empoderada, não está com poder, não está com autoridade, não está falando igualzinho ao homem. Que interessante, né? Essa doutora deve estar falando uma besteira, que o homem se desgasta, perde até sua vida praticamente para sustentar um lar, e depois ele ainda é o errado. Coragem, hein? Comida e roupa lavada, quem precisa disso? Você não faz já por sua conta própria hoje, estando solteiro? Bom, se ela se dedicar aí... É um absurdo muito grande. Como é que você tem a coragem de dizer para a mulher que ela tem que lavar roupa? Que absurdo, você não tem o direito legal de dizer para a mulher que ela tem que lavar a louça. Não pode. É um pecado mortal, segundo a Constituição deste mundo e do outro, de todas as galáxias e todos os universos Marvel, você dizer para a mulher que ela tem que fazer o trabalho que cabe a ela. Não pode. Hoje em dia isso dá um quebra-pau danado, porque a mulher não aceita mais ouvir aquilo que ela precisa ouvir e dizer para ela, sendo redundante, aquilo que ela tem que fazer. Se você disser o que ela tem que fazer, se ela não faz, é pior ainda. Você vai ser passível de ser chamada a polícia para você, porque a mulher hoje ela não quer mais saber. Entendeu? Você está errado. Não pode dizer para ela que tem que varrer a casa se a casa estiver suja. Se tiver com louça na pia, não pode dizer para ela que ela tem que lavar a louça. Não pode dizer para ela que ela tem que lavar as roupas da casa, porque isso é um pecado mortal. Não pode. Você está errado. Isso apenas se você permitir. Escute de novo os tópicos anteriores e saiba que você terá a dura tarefa de prover o lar e no futuro ainda terá que pagar alimentos compensatórios por ela ter ficado só em casa, porque ela já vai estar enfraquecida da cabeça, incapaz para voltar ao mercado de trabalho, e ainda vai dizer que você nunca estimulou ela a crescer, ser alguém na vida, veja bem. E você ouve o tempo todo elas dizerem que mulher não precisa de homem para nada, né? Mas que interessante isso, né? Gostei dessa doutora. Gostei muito dessa doutora. Não a conhecia. Vou procurar seus vídeos na internet, porque, né, realmente, eu trabalhei boa parte da minha vida como um burro de carga, carregando saco de cimento, Luiz Henrique, cavando buraco de servente de pedreiro, e realmente você ouve bastante tempo agora as mulheres dizendo que não precisam de homens para nada, e eu não vi nenhuma mulher me ajudar a carregar nenhum saco de cimento. Isso soa um pouquinho estranho para quem é minimamente inteligente, né? Quem que paga o ferro do pezinho? Você quer ainda se relacionar e deixar uma descendência para uma família? Você vai fazer isso, porque é da natureza humana. Então escute esse conselho. Escolha uma mulher independente que vai prover junto com você. Se junte com ela em união estável ao casamento, escolhendo o regime da separação total e se vivam bons momentos com o parceiro, dividindo o trabalho, a oferta. Viu só que conselho consciente dessa doutora, né? Separação total de bens, sabe? Porque hoje em dia até mesmo a mulher cristã, que se diz cristã, né? Ela quer arrancar até as calças do cara, do irmãozinho, né? Quando há uma separação e o cara que se lascou a vida inteira, ficou careca, barrigudo, né? Perdeu saúde, ele já não presta mais para nada, mas tudo que conquistou junto, na verdade acaba ficando com a mulher. E eu canso de saber de história de homem que largou tudo, teve que sair de casa com a mão na frente e outra atrás, para reconstruir suas vidas após uma certa idade, porque a mulher com quem morou ou a mulher com quem conviveu era um demônio disfarçada de crente. Enquanto foi bom para ambos, e deixa ela ir quando ela quiser, apenas proteja os seus filhos, porque esse é o seu dever, formar a sociedade no futuro. Isso exige presença, jamais se afaste dos seus filhos. Eles são a sua descendência, porque a verdade é que mulher nem parente é. Deixa eu passar esse anúncio aqui, né? E até veio a calhar um navio, ó. Hoje em dia é assim que está acontecendo.
um barco à deriva e um barco naufragando. É assim que está acontecendo, não só os relacionamentos do mundo, mas os relacionamentos cristãos também. Eu conheço várias pessoas que tinham cônjuges, mas estão com outras pessoas, se separaram, inclusive arrumaram filhos de outros relacionamentos e estão dentro da igreja. Se essa Bíblia que eles estão lendo está permitindo isso, eu acredito que o Jesus que eles servem é outro. Viu aí o que ela falou? Viu como que ela trouxe? Ela resumiu, ela fez uma síntese para que as pessoas pudessem pegar aquilo dali e entender o mais rapidamente possível. O casamento foi criado em cima de bases espirituais, ele não vai dar certo de outra forma. Bases, e as bases, a primeira base é a permanência, a segurança, a cumplicidade, não o divórcio, porque aí vem a mentira, vem a acusação, vem a difamação, aí vem as prisões, vem cobranças indevidas, vem todos os tipos de abusos, porque você dá lugar para o erro. Então hoje a gente olha para o casamento, qual a permanência que a gente vê? Porque a permanência, ela só vem se ela estiver firmada no bem. Então você tira o bem, você tira o que é certo, e depois, como que você continua? Não tem, né? Porque quando o bem sai, só fica o mal, e a gente tem de entender o quanto a gente foi levado na direção errada. A segunda base do casamento é a capacidade. E quem é hoje que quer voltar e reconhecer que está errado no relacionamento, no casamento? Quem hoje quer? Hein? Se hoje a mulher está tão empoderada assim, qual é a mulher empoderada que vai querer admitir que erra e que vai pedir perdão para o seu marido? Qual é a mulher que vai abrir mão de todo esse poder que Satanás conferiu a ela, né, de ser a líder de dentro de uma casa, contrariando totalmente aquilo que Deus estabeleceu? De resolver problemas juntos, homem e mulher passam a crescer e aprender a superar, compreendendo e conhecendo o outro. E é crescimento espiritual, pessoal, é crescimento social. Outra coisa importante, não existe crescimento espiritual com quem não quer ler, com quem não quer orar, com quem não quer buscar Deus. Não existe crescimento espiritual. Cresça então individualmente, você e Deus. Não espere o seu cônjuge fazer nada para Deus. Não espere a sua cônjuge, não espere o seu marido ou a sua esposa buscar a Deus. Não faça isso, você vai se perder, você vai se desanimar e bem provavelmente vai chegar um ponto em que você vai se desviar da presença de Deus, porque você esperou que a outra pessoa fizesse aquilo que ela deveria fazer e ela não quer. E através desse fortalecimento interno, eles vão criar os filhos com fortalecimento interno. Lá em Eclesiastes 4, versículo 9, do 9 ao 12, diz: filhos com fortalecimento interno, bases sólidas, palavra de Deus. Coloque a palavra de Deus como base na vida dos seus filhos e eles serão pessoas fortes. Assim que é melhor serem dois do que um, porque eles têm melhor paga do seu trabalho, porque se cair tem quem levanta. Essa é a condição que a Bíblia traz para homem e para mulher. Então, para levar nessa capacidade de superação, de resolver, de crescer, de se fortalecer. E aí entra no terceiro pilar, que é o crescer, que vem o desenvolvimento, vem a prosperidade, vem a evolução. Todas essas coisas, elas têm de caminhar junto. Aí... Crescer, desenvolver. Uma dica que eu digo a respeito disso: não se desgaste, não gaste a sua vida fazendo o seu cônjuge ou a sua cônjuge crescer mais do que você. Pode ser que você tenha grandes prejuízos e depois de um tempo você ainda ouça
que você não deu apoio nenhum a outra pessoa e que você, na verdade, foi o culpado de todos os fracassos dela e de todas as incertezas que ela tem ou que ele tem. Cuidado, invista em você, progrida, cresça, invista no seu crescimento pessoal. E a gente chega lá em Provérbios 31, quando a gente vê que aquela mulher, ela não tem um menosprezo dentro do casamento, mas sim uma liberdade gigantesca de tomar diversos tipos de ação que ela está ali para ajudar, para somar, para ajudar a crescer, para ajudar a desenvolver. E para isso, o que acontece? A mulher tem de fazer. A quarta base é fortalecer a ordem de Deus, criar vínculos afetivos. Para aquilo que ela falou, a mulher tem que fazer o quê? Fazer. Se a mulher não fizer, não existe como as coisas darem certo. Não adianta jogar o fardo em cima dos lombos de um só. Indivisíveis. Olha só, quando lá em Efésios 5, 25 fala: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Aí a gente tem lá o João 13, 34, que diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, fortalecer, criar vínculos individuais, mas fortalecer a ordem de Deus. Também o prazer e a união física. Esse é a quinta base. Lá em Provérbios 5, 18, 19 diz assim: seja bendita a tua fonte. Um detalhe, a ordem de Deus não é que um só se esforce para que o outro seja feliz. Cuidado, você vai morrer tentando fazer isso. Não faça isso o tempo inteiro da sua vida. Se você vê que você está se dedicando demais a uma pessoa, não faça mais isso. Você está morrendo, você está definhando, você está se dedicando por alguém que não vale a pena. Não faça isso. Cuidado, você está perdendo a sua saúde, você está perdendo o seu intelecto, inclusive se doando por alguém que só está sugando você dia após dia. Tem que ser mútuo, caso contrário, não presta, não funciona. Alegre-se com a esposa da sua juventude, não é depois que está velho, acabado, e ela velha, acabado, não. Seja atraído pelos seus seios em todo o tempo e seja sempre elevado com o amor dela, quer dizer, aproveitar o vigor da saúde física, sim, para ter prazer físico. O casamento também é para isso. E Cantares vai falar isso. E quando a pessoa não quer? E quando a pessoa não quer se cuidar? E quando a pessoa não quer cuidar do próprio corpo para agradar o cônjuge, como é que faz? Você obriga ela? Você obriga ele? Você amarra uma corda no pescoço e vai puxar pela estrada fora e vai sair, vamos caminhar? Você vai pegar um pedaço de pau, bater na cabeça e falar: vambora, vamos que tem que fazer isso? Não, você não pode fazer isso. E quando a pessoa não quer, o que fazer? Hein? Porque se é para ajudar um ao outro, se a pessoa ela não quer ajudar a que ela cuide do próprio corpo para que o outro também ache bonito, porque é importante sim. E quando a pessoa não quer se cuidar, como é que faz? Aí, porque ela é crente, ela tem que ficar condenada, tem que ficar condenado a uma prisão massiva, maçante, mental, física inclusive, porque a outra pessoa não quer se tratar, a outra pessoa não quer se cuidar. E isso é justo? Será que isso é uma união justa? Pois é, mas diante de Deus foi a pessoa quem escolheu o relacionamento, não foi? Então por isso, muito cuidado. Pense muito bem antes de se relacionar com alguém, antes de se unir com alguém, antes de se casar com alguém. Muito cuidado, porque para Deus o casamento é indissoluto e você pode estar entrando numa prisão semi-eterna, tá bom? Exclusivamente desse relacionamento íntimo e dos prazeres, o quanto é importante o casal junto
saber usufruir desses desejos. A sexta base é proteger os filhos, é ser fecundo, se multiplicar, sujeitar a terra, trazer bênção, aí você vai ter amadurecimento e que é o que menos tem nos relacionamentos hoje. Hoje, os casamentos, inclusive cristãos, eles usam os filhos como massa de manobra, inclusive como fonte e como base de chantagem. Usam filhos e filhas para chantagear a outra pessoa, inclusive para depreciá-la, dizer que não presta, que na verdade não faz o papel que deveria fazer e tudo mais. Os filhos hoje, dentro dos relacionamentos cristãos, estão sendo usados como base para chantagear a outra pessoa e não para fortalecimento. Como é que um filho vai crescer com a mente forte desse jeito se ele está sendo usado como massa de manobra e como massa de manobra intelectual até? Crescimento. A sétima base do casamento é refúgio em tempos de adversidade. Os dois, nos momentos mais difíceis, vão ter um outro para poder amparar, vão ser uma só carne, quer dizer, não vão se prejudicar, vão buscar ajudar, resolver, refortalecer, reconquistar, alcançar, se perdeu, alcançar tudo de novo, recomeçar. É essa a condição que volta lá também, né, para cumplicidade, apoio, força, para desenvolvimento afetivo e o oito, reerguer, recomeçar, né, se fortalecer, é tudo que não está acontecendo hoje dentro dos relacionamentos cristãos. A verdade é essa. Está sendo casamento de fachada, são casamentos mentirosos, muitos deles. A oitava base é evitar a imoralidade sexual, porque essas condições levam as pessoas para abismos e diminui até a capacidade cognitiva. A pessoa, além de perder o mando da sua própria carne, passa a ser dominado por uma máquina autônoma. O nosso corpo é uma máquina autônoma. Esse nosso corpo, ele vai cumprir várias funções sem precisar do nosso cérebro estar consciente. Essa é a condição. Aí você passa a não ter raciocínio, não pensar na vida, não tomar direito decisões e nessa condição você se iguala ou fica com a mente de um animal irracional. Você não é capaz de evoluir, de crescer, de se desenvolver. Você vai viver sem sentido de existência. E o nono item, né, da base do casamento é manifestar a glória de Deus. Só manifesta a glória de Deus se você for racional, se você compreender o que está acontecendo na sua vida. Então todas essas coisas vão te levar para baixo, para fora de tudo aquilo que você deveria ser. E aí a gente volta para a pergunta, ainda dá para sonhar com a família? Dá, se você voltar para debaixo da ordem de Deus, se voltar debaixo da ordem de Deus, mas caso contrário, você não pode pegar o machado, rachar a cabeça da pessoa e colocar a ordem de Deus lá dentro se ela não quiser. Debaixo da vontade de Deus, para dentro dos princípios estabelecidos por Deus. Dessa forma, as pessoas que querem ter um relacionamento poderão sonhar com isso. Mas se for no formato que o casamento foi levado hoje, como a doutora falou, nenhum, é quase impossível, se torna muito, mas muito, extremamente difícil. Olha, o que você achou desse vídeo? Deixa aí seu comentário e não sai daqui também. Sim. Bom, eu vou ficando por aqui. Acredito que a mensagem passada nesse vídeo foi muito importante, né? Eu não conhecia, você que quer conhecer, ó, tá aí o canal. O canal é Criados para Governar, né? Dá uma passada lá, se você quiser se inscreve lá também. Parece que o conteúdo é muito bom, tá? Dá uma filtrada porque eu não conheço o canal. Mas o vídeo é muito bom, gostei muito da mensagem passada no vídeo e achei muito importante as informações, e são informações passadas de uma maneira que o mundo hoje não quer ouvir, inclusive os crentes, inclusive os casamentos cristãos.